Bem-vindos ao Gond Mindcast, onde cada insight transforma a sua jornada empreendedora. E hoje nós estamos aqui. Gente, esse é o primeiro episódio onde casais trabalham juntos. E aí, Pri? Você acha que dá certo esse negócio? Dá. Marido e mulher trabalhando juntos? Dá certo. Eu falo que quando existe essa junção, a empresa, os negócios prosperam muito mais. Que é todo mundo em prol da família, dos negócios. Então, dá ruim, mas depois é sucesso. Com certeza. Então, eu já tô aqui super animada para ouvir essa história de muitos insights que vão ajudar vocês aí como casais também. E não é só para quem trabalha junto, porque dentro de casa a gente também tem essa questão, né? Sim. Porque o trabalho sempre vai para dentro de casa, não tem como separar. É verdade. E com vocês, primeiro eu quero apresentar ela, Karina do Júlio e o Júlio da Karina. São pais da princesa Lavínia e da Luísa. São casados e eles são empreendedores em São José dos Campos. Que honra tê-los aqui conosco hoje. E eles estão à frente aí da JK Vidros, distribuidora. Sejam muito bem-vindos, Júlio e Karina. Obrigado vocês pelo convite aí conosco aí. É uma satisfação estar aqui. Não só ter aceitado o convite, né, mas ter vindo até São Paulo, prestigiar esse trabalho de vocês também, que é fundamental aí para os empreendedores. E agora nós, como casal, trazendo o nosso diferencial também, mostrar o nosso propósito, por que viemos. Falar um pouquinho, né, da nossa história. Acho que é importante, né, trazer esse conteúdo. É uma coisa que nós fazemos tantos aí no dia a dia. E agora aqui para vocês aí diretamente, aí, exclusividade aí. Uau! Eu quero agradecer também a Brasiela, a Priscila, por este convite. E vamos aí mostrar como é o dia a dia, um pouquinho da JK e como casal também. Que Uau, legal. Mas antes da gente começar aqui com a série de perguntas, a gente vai para os nossos patrocinadores, que se não fossem eles, a gente não estaria aqui hoje. Verdade. Então, nós temos aqui a Cristal Bela, fabricação de molduras. Você que precisa aí de algo diferente, algo de alto padrão. Nós temos aqui a Brase representando a Cristal Bela. E a FTP Contábil, que a FTP é uma solução, uma assessoria contábil fiscal para o seu negócio. Você que é empresário, tem aí altas cargas tributárias no nosso país, está vindo a reforma tributária. Então, assim, tem uma contabilidade que você possa contar, tem a FTP ao seu lado, que está aí à frente de todas as novidades aí para o seu negócio. Legal. E eu quero fazer a primeira pergunta aqui para abrir aqui com vocês. Como surgiu essa ideia de trabalharem juntos? Foi algo planejado, algo pensado ou surgiu naturalmente? Primeiras honras às mulheres, vai. Bom, vou começar. Eu sou bacharel em Direito. Eu era escrevente no cartório de registro de notas. O Júlio, ele é engenheiro ambiental. Surgiu através que meu pai, ele tem uma vidraçaria em São José dos Campos, chama Vidraçaria Golfinho, e o Júlio era gerente até então. E ao longo do negócio, o Júlio teve um desentendimento com os meus irmãos e, mediante isso, a gente se separou, né? A gente não, né? O Júlio separou dos meus irmãos e criou a JK Vidros Distribuidora. Mas só que ele precisava de alguém de confiança, né? O braço direito. E simplesmente me resgatou, tirou lá do cartório para acompanhar ele junto nessa nova jornada. Nós éramos noivos, não éramos casados. E a partir daquele momento, tudo fluiu. Tudo foi indo acontecendo como era para ser. Na verdade, eu entrei na vidraçaria a partir do momento que eu falei assim, eu quero encarar minha vida de adolescência, né, vamos falar assim, sozinho. Eu me virar com as minhas próprias pernas, sempre fui filho de comerciante, no qual meu pai teve sempre comércio. Então, assim, já empreendendo desde os 11 anos, Sim. vamos falar assim, ajudando os pais.
Depois disso, a mãe dela, né, que no caso tinha a vidraçaria, precisava de um orçamentista, né, por exemplo, de fazer a medição, ir para baixo, para cima. Como eu tinha essa questão de me locomover com facilidade em São José dos Campos, então eu falei, vou aceitar o desafio. Eu acho que esse é a minha aptidão hoje, aceitar o desafio e entender até onde você pode ter o limite. E o que é mais engraçado, aí eu já namorava ela antes de entrar na vidraçaria do pai dela. Então, namorava ela já há 1 ano e pouquinho. E aí eu falei, vamos encarar esse teste, vamos encarar esse desafio. E aí daqui a pouco começou... Ele foi se destacando. Eu fui... Assim, eu não sei, a curiosidade minha, ela é algo muito surpreendente. Porque aí você começa a se envolver, você começa um entusiasmo. E eu sou uma pessoa, hoje conhecendo eu melhor, que eu não só gosto de desafios, mas eu também gosto, assim, por exemplo, não das coisas assim, todo dia a mesma coisa. Mas, assim, todo dia, ou no caso do nosso ramo, que é do ramo vidreiro da construção, todo dia é um cliente novo, todo dia é uma obra nova, todo dia é um processo e uma solução diferenciada. Então, isso me despertou muito interesse, né? De estar sempre, todo dia, fazendo coisas diferentes. Então, foi isso. E aí, veio a questão de ser um vendedor, depois ser gerente da loja. E aí, até eu falei assim, eu falei para o pai dela assim, esse aquário aqui não tá dando para mim. Eu falo com a vidraçaria golfinho, né? Esse aquário não tá dando para mim. Ou a gente cresce essa loja, ou vou tocar minha carreira sozinho. Uhum. Aí ele falou assim, se você quiser ir, eu te apoio. Aí foi muito bacana isso, reconheço. Sim. Aí eu falei assim, só que sozinho não dá. Aí eu falei assim, por quê? Uma coisa é eu ser comercial, outra coisa é ser administrativo, financeiro. Sim. Aí a Karina tinha acabado de fazer a prova da ordem, eu falei assim, vamos encarar essa juntos? Aí desenvolvemos um projeto. E aí é onde eu falei, vamos encarar isso como uma forma de distribuição. A gente não vai trabalhar com serviço, né? Sim. E aí ela pegou e falou assim, tá bom. Aí ela ficou no administrativo financeiro, onde ela havia já feito outros trabalhos dessa forma. E eu fiquei no comercial como experiência e logístico, né, para fazer as entregas. E isso foi surpreendente, porque assim, isso começou em 2014, o projeto nasceu. 2015 a gente implementou num terreno, né, de chão batido mesmo, do meu pai. Uma portinha de alumínio. Na verdade era uma portinha de aço, a gente colocou uma porta de vidro lá e falou assim, tá instituído o nosso escritório. Era algo bem simples. Simples demais. E aquele, né, hoje tá essa trend, né? Primeiro a gente começa, né? Depois a gente vai melhorando. Sim. E aí depois disso a gente foi melhorando, trabalhando mais com a parte de vidros comuns, né? E eu tinha um know-how da parte de vidros temperados. Sim. Falei, Karina, a gente precisa trazer isso para dentro do negócio. E foi onde a gente foi convidados, né? A participar do Clube Clarity. O Clube Clarity, a gente acabou virando representante. Uhum. Lá em São José tem 8 clubes? São 7, mais ou menos 7 a 8 clubes. 7 em São José e 1 em Jacareí, né? Isso. Então, não são muitos, né? Pensando na quantidade de população. E viramos representantes, que daí é os vidros temperados. E na Clarity, qual que é o diferencial dela? Ela possui o selo Falcon Bauer, o ISO 9001, o selo Inmetro. O que isso quer dizer? Porque ela pensa muito na inovação, automação, porque é tecnologia, não tem mais manual, né? Porque é risco, né? Envolve a segurança das pessoas. E isso reverte na qualidade do produto. Sim. Então a gente ficou muito feliz de ter conseguido essa conquista, né? De ser um Clube Clarity. E logo já foi vindo outras. Né, a gente virou representante da Sebrace, que é a marca do vidro, e a gente é da linha Habitat. Então, são os vidros tecnológicos, né, do conforto, solar. Isso, proteção solar, conforto térmico. Vou deixar o Júlio falar um pouquinho. Mas é legal, assim, por exemplo, vocês conseguiram se tornar representante, ficaram mais conhecidos, mas como que vocês chegaram nisso? Então, é uma coisa que eu falo, como você começou mesmo, né? Do casal. Primeiro, o alinhamento, né, do casal trouxe outras conexões. Certo. E o que trouxe isso? No começo, nesse 2015 até 2018, não era fácil. A convivência ali porque para ela entender o lado comercial do vidro, que já não é fácil, do negócio, né, e a Karina é não uma pessoa, mas uma profissional que ela é muito centrada, objetiva, ela não tem flexibilidade nas negociações. Confesso que eu demorei para conseguir essa flexibilidade, porque eu era para mim era à vista ou cartão,
Não tinha boleto, cheque. Pra mim, o cheque... Carteira, né? Ah, a pessoa paga depois. Carteira, eu falei, que isso? Existe isso, gente. Padaria, pãozinho, Compra vou anotar? Depois, não, então. E assim, eu falei, Karina, Mas hoje, só que o ramo, né, do mercado Sim, vidreiro, existe. ele naquela é época, desse jeito. sim, né? Na época que nós começamos, sim, tinha essa forma de trabalho Sim. de você conceituar Bem informal. bem informal, né? Vamos falar assim. E aí a gente falou, vamos tentar traçar o nosso rumo, de como a gente buscar perfis de clientes que tem esse tipo de solução que nós queremos, né? Sim. A forma de pagamento, a objetividade de trabalhar. E aí, então, o que nós surgimos? Karina, onde a gente está hoje, a gente pode ser que no outro dia a gente morra. Então a gente tem que trazer visibilidade para dentro do negócio. Então a gente mudou de galpão, a gente fez uma parceria com uma empresa de ferragens, Sim. no qual hoje nós compramos ela, né? Então hoje a empresa é 100% Júlio e Karina. Mudamos de galpão, trouxemos mais componentes para a empresa, e aí a gente fez assim, agora a gente vai nos profissionalizar. Sim. E aí é onde veio a nossa sacada. Precisamos de uma consultoria para nos ajudar não só como gestores, mas poder como alinhar, né? Fazer como aquele alinhamento. proprietários. Por exemplo, assim, a Karina, qual que é a responsabilidade e a função da Karina? Qual que é a função e a responsabilidade do Júlio? Então a gente soube dividir. Então, assim, é aquele valente, cada um no seu quadrado, Sim. tá tudo certo. Então eu fiquei com a parte comercial e logística do negócio, e ela ficou com a parte administrativa, RH e financeira da coisa, né? Eu falei assim, opa. E o que a gente entendeu, o que melhor de tudo, cada um tinha o perfil para essas funções. Porque não é só você estar naquela função, é você ter o perfil para encarar aquela função. Sim. E isso traz todo um resultado, todo um respaldo. E dali para frente as coisas começaram a caminhar, e aí realmente, de fato, a conectividade, como aconteceu esse início de conversa, ela foi chegando. Tanto nesse ponto de vista Sebras, ponto de vista Clarity, ponto de vista agora do Box Seguro, que é uma outra novidade na situação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas isso foi realmente o fator diferencial, no qual a gente trouxe uma empresa que chama, a consultoria na época chama Desenvolver Mais, que é uma empresa lá de São José dos Campos, que ela fez esse trabalho junto conosco, e isso realmente fez a diferença. Tanto para a empresa quanto para nós, para os colaboradores trouxemos também. Trouxemos processo para dentro da empresa, melhoramos o conceito da empresa. Tanto que hoje, lá na região de São José, somos vistos, mas assim, uma empresa assim, talvez assim, não chato, mas organizada. Sim. E a questão financeira? Vocês tinham os recursos para ter estoque? Como que foi essa questão de início? Na verdade, foi relacionamento. Isso foi o fator diferencial. Foi apresentando o trabalho nosso. A gente trabalha, por exemplo, primeiro foi o relacionamento com a Clarity, né, da forma de você trabalhar com vidros em 48 horas. Então, precisava também dos fornecedores de alumínio, ferragem, de prontidão. Ou nós fazíamos estoque, ou tinha um relacionamento com eles para eles nos atenderem em tempo hábil e fácil, né? E foi o que o clube fez, por um período, né? O Clube Claro também nos ajudou dessa forma, né? Ele fez as conexões e mostrou o nosso desempenho que a gente poderia trazer para o mercado de melhoria. Mas antes de você criar esses relacionamentos, o que passava pela cabeça do empreendedor Júlio de falar, olha, eu tenho que fazer isso daqui para o meu negócio dar certo? Olha, Brasil. O Júlio é muito antenado. Ele é muito observador. Aonde ele está, como gerente na vidraçaria, sim, ele tinha muitos contatos, muitos clientes. Então, é aquele famoso QI, né? Então, eu acho que foram abrindo as portas para ele. E o meu pai, por ser antigo lá em São José, ele também conhece muitas pessoas. Não que é fácil, né? Porque não é porque você conhece que você já vai... Que já tá garantido. Ele mostrou o diferencial dele, né? Então, isso que fez a diferença. A sua pergunta, eu vou responder com o meu capacete. Por que do capacete? Às vezes vocês estão olhando aqui, como é que esse capacete é só um negócio de marketing? Não, esse capacete tem uma história. Porque nós atuamos na construção civil, sim, certo? O capacete verde na construção civil, por exemplo, o engenheiro é o capacete branco, né? O mestre de obra, né, é o capacete amarelo. O pedreiro, se eu não me engano, é o capacete azul, né? E o servente é o capacete verde. E aí me remeteu servente, servir, eu quero servir as pessoas. Eu quero levar conteúdo para essas pessoas, não quero levar somente produto.
Sim. Produto todo mundo já leva, outros distribuidores vão levar muito melhor do que eu. Mas a parte de conhecimento, de informação, conectividade, que é bem o nosso logo também, isso fez eu despertar o nosso propósito. Karina, se for para ser tudo igual, eu não quero. Ou a gente faz diferenciado, né, um caminho diferente dos outros demais. Eu tive que me adaptar. Ou nós vamos ser que nem todo mundo, vai ter que destacar por ter mais estoque, por ter mais diversidade. E não foi por isso, foi pela questão de levar conteúdo, levar conhecimento, relacionamento, Sim. conectar cliente, às vezes num credenciado que hoje nós temos dentro da empresa. Então tudo isso passou pelo chamado propósito, que eu falo que é de furar a bolha. O que o Júlio queria fazer? Realmente, alguns fui chamado de louco, né? Alguns, né? Verdade, no começo. E detalhe, o que ele falou há 5 anos atrás, que foi taxado como louco, né? Louco não, filósofo do vidro. Chamaram ele de filósofo do vidro. Do que ele falou, tá acontecendo tudo agora. Ou seja, ele é muito inteligente. Não é porque é meu marido, mas ele é muito Obrigado. inteligente. Porque, assim, o fato dele ter falado e ninguém ter acreditado e ter acontecido, ele pensa muito lá na frente. Então, ele tem a visão ampla, né? Do que vai acontecer. Claro que pode ter percalços no caminho, né? Mudar. Faz parte. Mas, assim, tudo que ele falou aconteceu agora. E hoje em dia, aumentou ainda mais a credibilidade dele perante aos nossos fornecedores, clientes. O Júlio, ele é uma pessoa... Júlio e Karina, né? A gente... Não tem o Júlio se não tivesse a Karina. Isso é verdade. Não posso eu sou o apoio dele, né? Mas eu, com certeza, para mim, o Júlio, eu vejo que ele não consegue deixar ninguém na mão. Tudo que tá no alcance e fora do alcance, ele vai fazer pelo cliente. Inclusive, uma coisa assim, né, pessoal agora... Ele já chegou a deixar a família num certo momento para poder ajudar o cliente a ter ele lá, para não deixar na mão. Eu, no começo, eu não entendia, mas eu vi como ele ele quer literalmente passar a credibilidade, a confiança para o cliente, para sentir essa segurança. Na verdade, é uma coisa de degrau, né? Porque assim, eu não entrei no vidro não sabendo nada. Adquiri conhecimento trabalhando... Se eu não me engano, foi 7 anos em uma vidraçaria, né? E depois, hoje, estou fazendo quase 18 anos no mercado vidreiro. E eu vi 7 anos da vidraçaria, eu percebi qual a dificuldade do mercado arcaico que vamos falar assim, e as pessoas ficam na mão, literalmente. Não só com a mão de obra, mas muito também com os fornecedores. E aí eu falei, eu não quero ser assim. Não é o meu propósito ser assim. Por mais que as dificuldades batam na porta, mas pelo menos o Júlio profissional não vai te deixar falando sozinho. Então isso que me move todos os dias. E o legal dele, exemplo, né, de projetos. Os vidraceiros procuram ele para perguntar, saber a opinião, se tem algo melhor, o que pode ser diferenciado. E o Júlio, ele tem todo esse know-how, toda essa experiência, conhecimento, porque ele é uma pessoa muito curiosa. Então, se ele não sabe, ele vai atrás, ele é persistente, ele não desiste. É um pouquinho de insistente. É um pouquinho de quem tem... Fala aqui abertamente. Fui diagnosticado... Depois eu contei um pouquinho para vocês no bastidores, né? Processo de depressão. Acho que o processo de depressão que eu tive foi muito por conta da questão assim, de ser ansioso demais. Porque eu pensava muito lá na frente. Só que o mercado do vidro hoje, ele vive um mercado de 15 anos atrás. Sim. E aí, como fica uma cabeça de uma pessoa que está pensando lá na frente... Vivendo hoje e o mercado de 15 anos para trás. Né? Como que fecha essa conta? Não fecha. Aí eu tive que amadurecer isso para falar assim, não, realmente, trabalhar as emoções. E aí realmente eu busquei uma ajuda e aí foi diagnosticado com TDAH. Então assim, por que eu sou curioso? Porque quando tem algo na minha cabeça, eu tenho um hiperfoco. E aí esse hiperfoco faz eu ir atrás até eu falar assim, agora eu consegui chegar no raciocínio lógico para poder pelo menos começar um projeto. Então, eu estudo muito bem antes, assim até eu falei para vocês, dê uma olhadinha no podcast antes daqui, para que realmente pudesse, de alguma forma, levar o melhor. Sim. Não é o melhor em termos para mim, mas o melhor de quem está me ouvindo. Entendeu? Porque quem está me ouvindo está buscando solução, está buscando entendimento.
Porque quando traz Júlio e Karina nos negócios, as pessoas falam assim, mas como que você mas como que deram certo? Como que está dando certo? Mesmo as dificuldades que nosso mercado Que não tá fácil. que não está fácil, né? Seja a parte fiscal, seja na parte dos negócios, mas assim, vivemos também numa questão do país, temos um cenário atual hoje que não é favorável, entendeu? Então, assim, como que fica isso? Como que vocês conseguem se adaptar a isso? Então, é muito assim, de questão de escolha que eu falo para Karina, se a gente tem A e B, ou a gente acerta junto, ou a gente erra junto. E tá tudo certo. E sempre te levou dessa maneira. Se acertar, acertou junto. Se errar, errou junto. Não, mas espera lá. Esse negócio tá muito certinho demais, gente. Vamos botar lenha na fogueira. Manda lá. Ai, não, brincadeiras à parte. Mas assim, a gente dentro de casa sempre tem uns desentendimentos. Tem. Né? Uns arranca-rabo. Tem. Como é que é? Depois de 24 horas, né? Vocês ficam 24 horas, depois de trabalhar o dia inteiro juntos, estar em casa e separar os conflitos do trabalho com a casa. Olha, eu sou muito organizada. Tá. Como o Júlio falou, eu sou bem... no começo da JK, a gente ainda saía do trabalho e começava a falar do trabalho ainda, do mesmo jeito. Daí a gente viu que não estava dando certo. Por quê? Às vezes esquentava, né? Demais os ânimos. Uhum. Eu falei, não. Ainda as meninas... Eu só tinha a Lavínia na época. Isso. Falei, ó, ela é pequena, agora ela não entende. Mas vai chegar um momento que ela vai entender. Então, já vamos nos educar, nos adaptar à situação. Sim. Uhum. Então, a gente foi evoluindo, literalmente. Conforme foi passando os dias... A consultoria também ajudou muito a gente. Legal. E posso falar por hoje. Hoje, a gente chega em casa, é muito difícil a gente falar de trabalho. Muito difícil. Só se tiver... Mas foi uma evolução. Foi uma Foi um evolução. processo. Nada foi fácil. Assim, eu falo que a Lavínia nasceu Em 2016. em 2016, a gente tem a mesma idade, vamos falar assim, acho que 26 anos, 26 anos que nós tínhamos, 26 anos. E ali a Lavínia... Super jovens ainda. Super jovens. A gente casou com 22, né? Casamos com 22. E ali, pra mim, como pai, foi desafiador, né? Tipo assim, tem um ser que depende de mim. Foi um processo também. Tudo é um processo. E a Lavínia veio assim, mas para purificar, né? O nome da Lavínia se chama purificação, banhar em água. Significado. O significado. E isso realmente me trouxe uma certa assim, preciso procurar águas mais para me purificar, para que eu possa melhorar o meu relacionamento com a Karina. E indo melhorando, porque a vida de casal... E amadurecendo, né? Porque a gente era jovens. Isso. Sim. A gente buscar valores que a gente possa deixar para os nossos filhos. Porque não é só ser pai. Você precisa ser pai participativo, você precisa participar dos valores dos seus filhos. Sim. E aí, eu tive uma base também, assim, que a minha mãe levava muito na igreja. Assim, de levar, vamos lá. Mas, assim, eu sempre sou católico, né? Vou falar assim, sempre tive minha fé, mas eu não era ativo ali de estar praticante mesmo, de fato. E aí, quando eu tive o processo de depressão, o que realmente me despertou o interesse em voltar realmente na caminhada em Cristo, isso eu acho muito importante falar, que hoje nos dias atuais, vamos falar assim, é de você realmente abastecer sua alma, para que você possa suprir os desafios do dia a dia. Para você ter sua alma preenchida, para que você possa encarar o seu dia com um propósito, para que você possa recorrer aos desafios do trabalho, de empreender, na vida conjugal também a dois. Então, assim, você está abastecido disso, realmente é algo surpreendente. Então, assim, hoje eu falo que me achei de novo depois dos 33 anos, né, vou falar assim, e aí eu falo assim, hoje eu realmente faço algo diferenciado, né, de poder acordar no dia, fazer primeiro minha meditação e oração, aí depois faço o cronograma das meninas, que a gente arruma a bolsa, arruma as meninas, da escola. Fazemos tudo juntos, depois, dependendo do dia, cada um leva as crianças na escola, aí a gente começa o dia de trabalho. Legal. Aí depois, aí cada dia tem uma atividade diferente para as crianças, e a gente, assim, a gente fala assim, a gente só sabe a hora que a gente chega na empresa e a hora que a gente chega em casa. Sim. Depois disso, a gente não sabe o que aconteceu durante o dia, a gente só vai lá e tenta fazer o nosso melhor. Isso. Mas vocês têm algum acordo, alguma regra de não falar de trabalho em casa hoje? Não tem acordo. A gente só vê que quando está passando um pouco ali do contexto, vamos deixar para outro dia. Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. Resolve. Porque naquele momento não tem mais o que fazer. Já está acabando o dia. Sim. E o foco ali agora, depois que
sai da É as empresa, é crianças. as crianças. Porque, querendo ou não, elas são muito regradinhas também. Da 8 horas já estão dormindo. Então, a gente tem uma rotina das 6 às 8 com elas, né? Porque elas ficam em período integral na escola. Eu vou buscar, sou a mãe turista. Vou buscar. Eu sou pai trocínio. ou palhaço, né? Dependendo da situação, né? Daí a gente leva elas para casa, aí tem um banho, café, tarefa. Elas têm o Kumon, que é todos os dias. E o Júlio chega, daí é o momento que a gente tá com elas, janta todo mundo junto. Ou também na hora que vai dormir, a gente tem esse costume de rezar com elas. O Júlio fica com a Lavínia, eu fico com a Luísa. No mesmo quarto. Até elas dormir. Dá umas 8h15, 8h30, daí que a gente vai ter o nosso momento como casal. Isso. Né? E é onde a gente não entra em trabalho. É muito difícil entrar. No começo, Bom. que eu falei, tinha bastante desentendimento, Sim. porque até criar essa maturidade de saber separar as coisas, demorou um pouco. Até mesmo a questão de celular também, hoje em dia também. Eu Ah, ficava é. muito no vício do celular. Porque, Celular foi bem difícil assim, também. porque assim, a gente é ligado a trabalho. Sim, Hoje em comercial. Comercial, trabalho, tá vender. ali. Oh, você não sai do celular? Cara, tô trabalhando. Você não sai do celular? Tô trabalhando. Mas o Tô legal é que trabalhando. hoje em dia, as minhas filhas, como estão maiores, elas cobram. Pai, já deu? Olha o horário. Tá no celular Então, ainda? hoje eu admito que, hoje meu vício, uma coisa que eu acabo passando um pouco do limite, é a questão de você estar respondendo cliente fora do horário. Sim. Como ela mesmo falou, o Júlio às vezes não tem limite. Realmente, nessas horas eu vejo que eu dou uma extrapolada. Em poder, assim, pelo menos responder a pessoa, alguma coisa assim. Aí, Mas é hoje, aquele comprometimento dele, né? Ele não quer deixar o cliente com a demora Tá da dentro do resposta. propósito, né? Entregar além, atender Sim. além. Mas eu chamo ele de volta pra família daí, Sim. porque tudo tem limite, tudo tem que ter uma importante. base. A balança tem que estar em Sim, equilíbrio, senão sim. desanda. E me fala uma coisa, mesmo assim, já tendo um sucesso, que a sua depressão foi algo recente, 2 anos atrás, o que te ocasionou, fora a questão da ansiedade? Porque você tem uma família linda, filhas abençoadas, já tinha aí um know-how, principalmente no ramo. O que o Júlio acha que deixou isso acontecer? Então, é uma boa pergunta, mas assim, o que me vem assim é a questão da... Acho que você não soube esperar, né? Eu acho que a questão da ansiedade mesmo, até mesmo assim, será que isso é para mim mesmo? Será que eu tô no caminho certo? As perguntas vão surgindo, você não vai encontrando respostas. Sim. E aí Foi te deixando aflito, foi né? me deixando aflito, e daqui a pouco, quando eu vi, eu tava meio que imerso, entendeu? E querendo ou não, a gente tem responsabilidade, o boleto não espera. Isso é verdade. Então, E assim, eu, como e aí, financeiro... você fala assim, como você viu que você estava em depressão? Aí eu observei, quando eu estava levantando da cama e não queria ir para a empresa, num negócio que eu criei. Não estava você feliz. não tem aquele prazer de ir para a empresa, algo que você criou, você idealizou. Você fez do jeito como você quis fazer e você não está com vontade de ir para atender um cliente. Aí eu, todas as vezes, nossa, até um pouquinho. Às vezes eu acordava, levantava da cama, e aí eu falava assim, não, é por elas. Vamos lá, é por elas. Aí por elas, por elas, por elas. E aí eu fui indo. Um pouquinho de cada vez, fui saindo. É que assim, nós empreendedores, a gente chega às vezes numa estafa mental. Sim. Porque a gente precisa lidar com vários desafios. Tem o equilíbrio da família, tem a empresa, tem a gestão de funcionários, tem as famílias que dependem de nós, do nosso faturamento, do nosso lucro. A gente carrega uma responsabilidade muito grande e isso vai sobrecarregando a nossa mente. E quando a gente percebe, a gente já entrou numa estafa mental que tá no buraco e não sabe mais como sair. Perfeitamente. E até eu cheguei aqui, né, no podcast falando sobre isso, né? Hoje eu consigo, assim, melhora do que antes. Separar o Júlio proprietário da JK, o Júlio gestor da JK, o Júlio vendedor da JK, o Júlio que faz o marketing da JK, o Júlio que é pai das meninas, o Júlio que é esposo da Karina. Por quê? Mas, Júlio, você tá uma pessoa só, como que você consegue? Tá, mas eu tô me organizando para isso. Então, vivo um processo de cada vez. E ainda mais essa responsabilidade de você ter com os colaboradores, que nossa empresa, eu vejo uma empresa muito humanizada para isso. Como eu vim dessa parte de engenharia ambiental, o que é o engenheiro ambiental de fato? O pessoal meio confunde engenheiro ambiental com engenheiro florestal. Um engenheiro florestal, tudo bem, vai estar lá na floresta, cuidando, né, das árvores.
O engenheiro ambiental, ele na verdade ele promove uma intersecção entre o social, econômico e ambiental. O que é o ambiental do engenheiro, né, ambiental? É a melhoria do meio. Qual o meio que você está inserido hoje? Não precisa ser o meio natural, da natureza, mas o meio que você trabalha, o meio da sua casa, o meio do mercado que você está inserindo. O que você pode melhorar naquele meio social e o ambiental. Tanto que a gente hoje tem conectividade com programas que fazem ONGs, né, Karen, que a gente tem. Viva o Rio Paraíba do Sul também, que é lá na nossa cidade. A gente faz um plantio, faz uma trilha, depois faz um plantio também de mudas. Fizemos há 2 anos atrás uma ação que foi Semana do Meio Ambiente, que a gente, a cada 10 metros quadrados de vidro, nós plantávamos uma muda. Então deu mais ou menos quase 80 mudas aí, vamos falar assim, para que a gente pudesse estar plantando no final disso aí. Então, assim, a gente vai criando esses recursos para que realmente a gente possa fazer a diferença, não só para a empresa, assim, que é aquele mundo capitalista de lucro, não. O que eu faço para a empresa? Poder se manter no mercado, para que o meio e outras pessoas também possam melhorar isso, através de levar bem-estar para os colaboradores, melhoria também para o fornecedor. Não, os fornecedores também, coletividade com o fornecedor possa reconhecer isso na gente, né? Porque não é só fazer, tem que ter outra parte. Eu acho que todo mundo tem que dar um pouquinho de si, né? Para que realmente as coisas possam melhorar. É que não vejo, né? Quer melhorar o mundo? Melhore-se a si mesmo, para que, se cada um melhorar a si mesmo, o mundo melhora. Agora, se a pessoa não melhorar, fica difícil. Mas você comentou algo que eu achei interessante, que te ajudou nesse processo também, que foi a consultoria. Sim. E porque eu falo que a gente não nasce sabendo tudo e tem coisas que a gente aprende ao longo do caminho e com as pessoas que a gente vai conhecendo também. Sim. E uma coisa que eu vejo, assim, hoje, que também me ajudou no meu processo de evolução, você fala muito dos papéis, né? O Júlio empreendedor, o Júlio comercial, o Júlio proprietário, o Júlio pai. Isso me ajudou muito na minha jornada também. Como que foi para você? Porque, assim, hoje eu vejo, primeiro, que há uma inversão na sociedade de papéis. E eu, durante muito tempo, no meu relacionamento com meu marido, eu queria ocupar o papel do homem. E até pela história, pela trajetória, então, a gente tinha muitas discussões, inúmeras discussões por conta disso. Até eu entender isso também foi um processo para mim. Fala um pouco mais de como foi isso para você, de você... Porque assim, a gente tem hoje muitas pessoas que falam. E é muito fácil a gente falar. E executar e pôr na prática aquilo que a gente fala é a mesma coisa de você dar lição para os filhos. Uhum. Não mexe nisso. Olha, não tira isso do lugar. Se você pegar isso, vai quebrar, vai cair. Sim. E muitas vezes eu vivenciei nas casas por onde eu passei que muito se falava e pouco se fazia. E hoje eu falo para mim, trago isso para mim também, que hoje eu quero fazer, eu não quero falar. Então as pessoas precisam ver aquilo que eu faço. Sim. E, consequentemente, o meu discurso vai ser natural diante daquilo que eu exerço no dia a dia. Como é que foi esse processo para você, Júlio? Para mim, foi muita dedicação da Karina. Vou falar assim, a Karina me ajudou muito nesse processo, me organizar primeiramente, veio me organizando, né, vamos falar assim, mas ela com... a Karina, assim, não tem... Mas você aceitava numa boa, assim? Olha... Porque às vezes a mulher tem... mas até hoje, eu falo pra Karina assim, Karina, às vezes o que você fala faz sentido, mas às vezes o como fala, às vezes me dói. Uhum. Então a gente começou a observar assim, então assim, você pode falar isso, mas o como falar... o que pega. É o que pega. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, pra gente como homem, que a gente é mais cabeça dura, né? Vamos falar, não é por causa do capacete. Mas a gente como homem é mais cabeça dura, a gente demora, porque a gente também não tem... Eu sou um cara muito comunicativo. E às vezes eu me abro um pouco mais com as pessoas, alguma coisa assim. Mas tem muito homem que não se abre. Sim. Né? Guarda os sentimentos dele pra si mesmo. É verdade. Então fica mais difícil a mulher chegar em casa, às vezes a mulher quer conversar, quer dialogar essas coisas, o cara só quer ficar no mundo dele ali. Entendeu? Buscar assim, passei por um turbilhão de coisas durante o dia. E agora... Ainda mais a pessoa que fez direito penal, gente. Tipo assim... As minhas filhas assim, me chamam de comando. Comando, né? Elas até brincam, associam o carro. Eu falo que a Karina é a minha CEO da minha vida, né? Literalmente, ela controla
e organiza a minha vida. Então, CEO, controla e organiza a minha vida. Aham. E por isso que, às vezes, eu falo que as coisas dão certo. Porque eu vejo que se ela tem mais habilidade para a situação, deixa ela. Sim. Eu É não que, na preciso me verdade- interferir. Agora, por exemplo, assim, eu gosto de algumas tarefas de casa, eu gosto de fazer, pô, eu adoro lavar uma louça, entendeu? Verdade. Isso é uma... até... É que, na verdade, é assim, eu sempre me posicionei entre o certo e o errado. Se tem que fazer, não tem que ficar procrastinando, tem que Sim. fazer. E o Júlio, ele tem o jeitinho dele, né? Às vezes me incomodava, porque ele Articulador. não é questão do articulador. Era um pouquinho mais devagar, apesar dele ser inteligente. Então, eu já sou mais acelerada, porque a gente também já pensa lá na frente o que tem É, que É que fazer. ele é um sonhador, você é executora. realidade, então... É isso mesmo. Aí, na verdade, assim, pelo pouquinho do diagnóstico do TDAH, eu sou um TDAH misto. Ao mesmo tempo que eu tenho uma hiperatividade, assim, na parte mental, não na parte Dele é executar, mental. Aham. eu também tenho alguns delay, né? Tipo, déficit de Sim. atenção. É. Faz parte do diagnóstico isso. Sim. Aham. Então, E eu tive isso- que me adaptar, porque foi difícil para eu entender isso. É assim, que nem eu dou o exemplo. Falei pra Karina por várias vezes. Karina, se você consegue ver que a pessoa tá sem a perna ou sem um braço, você vai entender que a pessoa tem um limite, Uhum. porque ela não tem um membro. Agora, quando você tá vendo que o diagnóstico da pessoa é um TDAH e você não consegue enxergar isso, é muito mais difícil para você. Eu Sim. concordo com isso também. Sim. E isso é uma coisa assim, se você não enxergar que eu tenho essa limitação para tais coisas, vai ficar difícil o nosso relacionamento. Sim. Então, assim, a gente deixou o nosso propósito como casal falar melhor. Assim, ó, temos muito Melhorar, mais né, a vantagens, muito mais vantagens juntos Sim. do que separados. Sim. Ele Entendeu? é meu parceiro, gente. Eu até brinco, é ruim com ela, pior sem ela, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque realmente, eu falo no sentido não de ruim, né? Mas eu falo o seguinte, assim, o ruim dela é o que faz melhorar eu a cada dia. Entendeu? Então isso que é o mais importante. Agora eu quero fazer uma pergunta do nosso segmento. Legal. Ao Pri. Pri, você sabia que vidro temperado quebra? Não. Júlio, então fala mais sobre isso. Legal. Olha, falar um pouquinho do nosso segmento, isso é importante. Vidro temperado. Todo vidro... Existe vidro inquebrável? Isso não existe. Todo vidro é possível de uma quebra. Agora, sim, você tem que diagnosticar o que você quer fazer com aquele vidro, né? Qual o projeto. E aí, nós que somos específicos, né? Caracterizar a tipologia do vidro para aquela função que ele vai aderir ou aquela especificação que ele vai trazer segurança. Então, o vidro temperado hoje é um vidro com alta resistência, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um vidro parcialmente seguro. É o que eu falo, né? Já diferente do vidro laminado. Sim. O vidro laminado é um vidro que traz uma segurança total para o cliente, né? Vamos falar assim na questão de... Estou falando na questão do box, estou falando na questão de vidros para guarda-corpos, estou falando na questão de vidros para telhados, coberturas, pergolados. Então, hoje eu sou muito mais fã do laminado, né? E estou aprendendo a trabalhar cada dia melhor com esse tipologia de vidros, acessórios, componentes para ele, Uhum. do que com o vidro temperado, que hoje é quase 80% aí do mercado usa esse tipo de vidro. Legal. E Você tem box de vidro na sua casa? tenho. Tem? E é porta de correr ou é porta de abrir? Correr. De correr. Agora tem uma pergunta para você também, já que você fala de pergunta. Você já viu um box ou um vidro estourando? Você já presenciou? Não, presenciar não. Mas eu já vi vídeos. Já viu? É. E como que você acha que é assim? Como que foi para você? Olha, foi bem assustador, porque eu fiquei pensando, nossa, tem que tomar cuidado, porque às vezes você escorrega ali, de repente criança, alguma coisa assim escorrega e quebra, é perigoso. Isso. É assim, ó, eu há 17 anos trabalhando no mercado do vidro, vou fazer 18 esse ano. Até o ano passado, eu oferecia box com vidro temperado em banheiros. Hoje, lá na nossa loja, a gente, assim, temos para comercializar, que ainda pessoas ainda querem, mas hoje nós ofertamos aquilo que tem de melhor, que é o box seguro. Eu falo que é um box totalmente seguro. Por que do box seguro? Porque existe um estudo hoje, se eu não me engano, 37% ou 38% dos acidentes ocorridos em banheiros com box. São áreas interligadas a áreas molhadas, tipo cozinha e banheiros. Por exemplo, uma pessoa escorregar no banheiro, uma pessoa passar mal no banheiro,
Quantas vezes Ou fechar você... o box, Não, né? mas quantas vezes as pessoas não passaram mal e foram pra onde? Meu, deixa eu ir pro banheiro que eu tô passando mal. Sim. Aí chega lá no banheiro, desmaia. Cai em cima do box. Cai em cima do box, alguma coisa assim. Então, ou às vezes é uma criança que você dá, toma um banho aí, filho. Mamãe vai Já ali, já volto. volto, daqui a pouco você escutou um estouro. Por quê? Porque a criança às vezes mexeu, quis abrir a folha do box e bateu. A criança não tem o domínio da força ali para lidar com o vidro. Ela vai empurrar. Porque E se for bom, o vidro temperado, isso. bateu a pontinha, ele vai quebrar. Isso, o vidro temperado, por mais que é 5 vezes resistente, o que acontece? A fragilidade está nas bordas, onde não pega o processo de têmpera. Entendeu? Então, ele tendo uma questão mecânica ou um atrito, ele vai se romper a resistência dele e vai fazer uma chuva de vai estilhaçar e vai fazer uma chuva. Eu já sofri com isso, tenho uma cicatriz aqui na testa, vou falar assim, com vidro temperado. Então, assim, por quê? Nossa, mas ele foi profundo? Não, foi superficial, mas me causou um dano. Sim. Uma cicatriz que a gente guarda. Tem uma amiga minha que até um box estourou nas costas dela, e até uma cicatriz de fora nas costas. Nossa. Sim. Entendeu? E isso, por quê? Mas o box é... E assim, só que as pessoas não têm essa informação. Verdade. E é isso que eu quero falar para você hoje. Entendeu? Trazer aqui no canal de vocês, de primeira mão, essa informação. As pessoas levam um box hoje, compram um box hoje, só para poder não usar o rodinho na hora do banho, né? Mas, gente, você gasta aí 2.000 às vezes numa torneira, às vezes é um mármore que você está querendo colocar diferente, mas a segurança que o box tem que ter para o banheiro, você está ali, vamos falar assim, totalmente exposto. O banheiro é uma área de relaxamento. Sim. Você está naquele dia, você está... É Já área foi de bem-estar. Olha, falamos juntos. Ó. Caramba, hein? Vocês combinaram. Não, dessa vez não foi combinado. É uma área de bem-estar. E assim, você está construindo ou está reformando, qualquer pai, qualquer mãe, que quer levar para dentro de casa? Qualquer pai ou mãe leva para os seus filhos. Primeira coisa é amor, né? E o que amor é? É cuidar, é proteger. Sim. Vamos falar assim. E quando a gente olha para o banheiro, eu tenho um box. Você já tem. Você sabendo disso hoje, você vai assim, e agora? Eu já tenho um box, eu queria trocar para um seguro. Aí eu falo assim, tudo bem, você pode trocar. Porque a nossa empresa hoje, além de ter essa inovação, o que nós fazemos? A gente pega o seu box à base de troca. Então, compre o seu box, entendeu? Eu compro o que você tem, você vai ter o box seguro a partir do momento, e esse box, o que a gente vai fazer com esse box? Vai pro lixo? Não, muito pelo contrário, a gente conectou a uma ONG, vamos falar assim, ela faz a higienização desse box, e aí o box que agora a gente está, vamos falar assim, montando não estoque, mas fazendo direcionando, é para um internato, que vamos pegar 14 boxes para poder nos quartos terem isso, entendeu? Sim, a gente vai doar. Então a gente vai doar esse material. Então, assim, quem está comprando o box seguro, além de estar prevenindo a sua família, você está podendo colaborar com quem não tem. Ajudar o próximo. Isso chama acessibilidade, Sim. que é o motivo do nosso logo. Né? O nosso logo traz isso. Além da conectividade, traz acessibilidade, que as pessoas podem ter tudo aquilo que outras... as pessoas podem ter aquilo que elas não podem. Né? Eu falo assim, eu posso ter acesso, mas eu não posso ter. Porque nós estamos criando essa iniciativa. Entendeu? Não tem box. Tem gente que não tem box até hoje. Sim, é um sonho. Tem pessoas Sim. que, nossa, meu sonho é ter um box. Sair daquela cortininha, né? E eu falo até o box hoje, o box temperado, ele é um produto que foi desenvolvido há 40 anos atrás. E só agora teve realmente uma atualização das pessoas ter esse momento de segurança. Então, isso que é mais importante, trazendo aqui de primeira mão para o canal de vocês, essa inovação, né, que vocês, ou as pessoas vão poder, assim, agora, tomar esse cuidado, trazer essa conscientização para que tome a melhor decisão ali para sua reforma, para sua construção. Porque até o momento ninguém tinha informação. Agora vocês têm o conhecimento do box seguro, né? Ele é um vidro laminado, é igual do carro, né? Se bater, ele vai ficar intacto, não vai machucar. Do box seguro, eu nem expliquei por que tanta da segurança, né? Foi importante. Nossa, galera, obrigado. Um complemento. Tá vendo que a gente se complementa, gente? Falei Sim. tanto, né? O box, na verdade, eu falo que tem 4 indicadores para ser totalmente seguro. O vidro, ele tem que ser um vidro laminado, né? Onde é igual ao do para-brisa do carro. Se caso ele ter uma ruptura, ele vai ficar intacto no lugar. Então o sistema ali vai funcionar normalmente. Sem você ter aquela... Nossa, estourou o box, tenho que trocar o box, tenho que... danificou o meu piso. Não, ele vai ter uma ruptura
você vai funcionar E normalmente. tem arquitetos, uma curiosidade, se porventura esse box seguro, ele trincar, como ele vai ficar intacto, eles acabam usando como decoração, fazendo verdade. o banheiro, né, como decoração, aquela parte trincada, porque ele acaba estilhaçando, mas só que ele não cai, ele fica intacto. Sim. Então é como se fosse pontilhado. Então, e aí, isso é o fator do vidro. E o fator do sistema é o quê? É um sistema totalmente apoiado no chão. Então, não tem aquele negócio de pendurar mais, pendurado por roldanas, Sim. porque tem a questão da gravidade. Né? Tudo que é pendurado, um dia cai. Sim. É a gravidade, é a lei da gravidade. A questão também de manutenção, é um sistema que não dá manutenção. O fabricante dá 5 anos de garantia do sistema, enquanto os demais dão poucos. E a questão também, por exemplo, é a questão também que o vidro não tem a questão de furação. O vidro laminado não tem furo. Que legal. Ou seja, é um vidro realmente é um sistema para revolucionar o mercado na praticidade e ter um sistema assim duradouro. Então, vale a pena o investimento para a sua família, a segurança da sua família, e para que você possa fazer, não fazer, né, daquele box, para quem está construindo investimento, valorizar também o seu imóvel. Né? Opa, eu tenho um box seguro na minha casa que protege a sua família. O seu imóvel fica mais valorizado por conta disso. Legal. Que história, hein, Pri? Muito legal. Muito Será que vai dar pra gente falar tudo hoje? E A gente vai ter que marcar um outro episódio. recentemente a gente esteve em Dubai, foi uma Olha. viagem bem legal que nós fizemos. Aham. E a gente conseguiu lá a visão do futuro. Sim. Você vê, assim, anos-luz na frente do Brasil em questão de tecnologia, Sim. desses avanços. E hoje o que você está trazendo aqui para nós, para o público, é algo, assim, totalmente inovador. A gente precisa de pessoas, assim, que pensam fora da caixinha, que buscam inovações, que venham mesmo para revolucionar o mercado. Sim. Então, assim, parabéns aí por Obrigado. tudo que vocês têm construído. E eu Pela sei história, que né? a próxima vez vai ter mais inovações aí pro público. Ah, mas já deu o nosso Sério? tempo? Não, calma. Sério? Tá bom. Eles ainda vão falar um pouquinho Ai, que mais. bom. A gente quer saber qual que é a principal dor de vocês atualmente, como que vocês lidam com uma dificuldade aí do empreendedorismo. Bom, Pra mim, a gente estava falando até isso no carro hoje, né? Assim, essas honras. nós buscamos, assim, no mundo do empreendedorismo, quando a gente o cenário atual de hoje, né? Vamos falar assim, Tá muito desafiador. está muito desafiador, porque a taxa de juros está alta. Então, nós da construção civil, a gente vem num cenário pós ao mercado imobiliário, né? Vamos falar assim, então existe a especulação imobiliária, o mercado imobiliário, depois vem a construção civil. Então, o setor da construção civil nas mudanças, não só pela questão da taxa de juros, mas a questão fiscal também. Como que as empresas vão se adequar ao novo IVA, né? Tô me namorando isso, tô me aprofundando nos estudos, né? Para que realmente a nossa empresa também vai passar por um processo de formulação. Sim. Aonde que eu vou me enquadrar, aonde que eu vou me verificar, Sim. para que realmente, assim, tá indeciso. Então, você não tem como montar uma estratégia, Tomar decisões. tomar né? decisões. Então, eu acho que esse é o principal fator. Então, assim, tô vivendo um trimestre de cada vez. Certo. Faço um programa, um planejamento a um trimestre. Aí eu vejo a realidade. Opa, daqui a pouco um outro trimestre. Então, assim, é um passo de cada vez. Eu acho que... E essa é a maior dificuldade, de você conseguir se controlar na sua paciência. É um momento de quê? Ficar mais consolidado, sem dar muitos passos maiores, para que realmente você veja uma questão no nosso setor, opa, agora saiu bastante prédios, são casas que as pessoas... Porque as casas agora, se eu não me engano, estava até conversando com um amigo também, ele falou assim, as casas que estão sendo finalizadas hoje são casas construídas há 2 anos atrás, né, que as pessoas retomaram fôlego. As construtoras também estão tentando trazer esse fôlego novamente, pelo menos lá na nossa região. E assim, tem muito que crescer, mas está crescendo muito a velocidade. Entendeu? E nós, distribuidores, precisamos dessa velocidade, porque a nossa margem é muito mínima. Então, se a gente não tiver com a velocidade, a gente acaba também passando por alguns percalços financeiros. É que nem ela falou, o boleto não para. Uhum. E às vezes ela me fala, Júlia, tenho boletos aí que para tal final do mês. Aí comercial, vamos ligar os motores, vamos lá. Vamos arrepiar. É o que eu falo, a gente tem que mexer o doce. Isso porque ele já faz um acompanhamento com a equipe Diário, comercial, semanal.
diária, porque senão é muita coisa. Mas semanal ele faz pra turma lá, mas não é fácil. É um desafio mesmo, literalmente. Eu vejo que a questão hoje realmente ligada a essa questão as pessoas estão inseguras, dar um passo maior, estão segurando. Então, eu vejo essa questão, assim, que eu não deixa a gente progredir um pouco melhor. As pessoas estão bem devagar. Após Carnaval também, esse mês de março foi muito desafiador. Na verdade, todo mundo fala que o Brasil só começa depois do Carnaval, né? E esse mês foi atípico, né? Comparando aos anos anteriores. Então, que anos anteriores o Carnaval foi em fevereiro. Então, teoricamente, março foi melhor. O mercado, ele, por conta das altas taxas de juros, o pessoal começa a segurar um pouco mais. Mas todo período de crise, assim, o dinheiro só troca de mão. Então, eu falo que na crise a gente cresce, né? A gente precisa, nós como os empreendedores, precisamos já buscar soluções. Eu vejo muito pela questão também da reforma tributária, que é algo que vai acontecer para o próximo ano, e muitos empresários não estão atentos a isso. Sim. E a gente precisa buscar na própria legislação algumas brechas para conseguir reduzir, minimizar impostos, pensar em alternativas já para estar preparado na hora que chegar. E não deixar para se preparar na hora que já chegou, né? Exatamente. E eu acho que esse ano é um ano da gente buscar alternativas mesmo, ficar atento em mudanças. Se você já tem um contador, já começar a falar com ele. Se você não tem um contador que tem essa habilidade, procure um. Sim, exatamente. Eu acho que vale a pena você já procurar um contador que está atualizado. Isso é o mais importante. Você está sabendo, você está se informando, o que você pode passar para mim. Sim. Porque senão a gente fica muito à mercê de quem está ali só no final do mês. Cumprindo. Depois, daqui a pouco chega uma conta para você que você vai falar assim, mas essa conta aqui? Por que veio? Por que veio? Então, porque se você não se enquadrou, porque você deixou de declarar algumas coisas e realmente a parte fiscal ela é bem mais agressiva nesse ponto, né? Sim, exatamente. Então, assim, é isso que a gente acaba assim. Hoje eu estou bem namorando isso, estou estudando, estou me aprofundando. Até uma questão, por exemplo, que assim, tornar a nossa empresa hoje, por exemplo, hoje a nossa empresa, ela tá numa alíquota uma alíquota de impostos. Não, de impostos, mas a gente está hoje mais comercial. Uhum. Mas talvez é possível, será que é interessante virar uma indústria? Estou analisando isso. Legal. Entendeu? Opa, é melhor talvez eu virar uma indústria do que ficar na parte de comercialização. Exatamente. Então, estou namorando isso. Aí, beleza, ok. É fácil tornar a indústria? Amanhã eu vou virar indústria. Não é fácil. Porque eu tenho um mecanismo, tem uma legislação de indústria para ser cumprido, tem processo dentro da empresa que eu tenho que mudar. Entendeu? Tem um tempo de mudar esses processos para não dificultar. Então, assim, é realmente uma coisa desafiadora. Entendeu? Mas a JK está sempre antenada. Se é desafios que nós gostamos, estamos para encarar isso, né? Exatamente. E para você, Karina, qual a sua principal dor hoje de empreender? É a mesma do Júlio ou tem algo diferente? É claro que o que ele falou também é minha dor, mas eu acrescento, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito frágeis. Então, para mim, é a parte do pessoal. Eu digo assim, dos colaboradores, por exemplo. Inteligência emocional. Né? Assim, às vezes acontece algo. Assim, eu aprendi. Quando você chega para trabalhar, você deixa o seu sapatinho para fora, a vida pessoal para fora. E ali dentro você tem que se dedicar. E não é isso que vem ocorrendo. E não só eu, né, que faço essa observação. Outros colegas, outros distribuidores, né? E tem também a geração Z, né, que o pessoal fala, que quer tudo fácil, não quer trabalhar e quer ganhar bem. Ganhar dinheiro rápido, né? Então, assim, não constrói uma certa carreira, né? Então, assim, eu quero começar hoje, amanhã já quero ganhar um salário. Hoje a onda é ganhar dinheiro fácil na internet, todo mundo fala. Sim. Ou ser entregador da Shopee, que eu já ouvi falar que o pessoal, vou ser isso, não vou ter chefe, não vou ter dor de cabeça. Então, hoje o jovem tem buscado essa facilitação. E é o que a gente comenta. Hoje o principal desafio são as pessoas. Na verdade, as pessoas se encaixarem onde elas possam ter um perfil correto para isso. Eu tenho um perfil de quê? A pessoa se encaixar no propósito dela como ser humano. Qual é o meu propósito como ser humano? O que eu tenho habilidades, né? Que a graça que Deus me concedeu, que eu posso ajudar. Primeiro, eu acho que ela parar para
pensar nisso, refletir nisso. Aí ela vai falar assim, ó, eu quero fazer isso da minha vida. E profissionalizar para isso. Sim. Porque hoje você tem uma taxa de desemprego alta, mas assim, as empresas precisando contratar, de alguma forma, para melhorar seus mecanismos, vamos falar assim, mas você não acha pessoas que estão comprometidas, que querem desempenhar um bom papel, um bom trabalho. E aí a empresa fala assim, eu não vou investir numa pessoa que vai ficar 1 ano na empresa, ou vai ficar 6 meses na empresa. Sim. Verdade. Entendeu? Então, é um outro fator de risco também. Então, o que a empresa faz hoje? Não, vou compactar meus processos. Se eu tenho uma pessoa boa, vou fazer ela virar ótima. Mas aí, vou falar assim, literalmente, enche ela de demanda. E aí é onde dá a chamada aí, os burnouts nas pessoas, entendeu? Sim, exatamente. Os que são bons acabam ficando muito Sobrecarregados. sobrecarregados. E assim, que nem eu falei de jovem querer ser entregador, coisas desse tipo, e não tem nenhum problema. Não, tem muita imagina, gente trabalho é trabalho. que alavanca muito dinheiro com isso, trabalhando de Uber, só que as pessoas acabam se limitando. Tem muito potencial, muita coisa para atingir e se limita por não querer sair aí de uma zona de conforto, Sim. que a gente chama de desconforto. Então, é essa questão emocional que acaba levando a pessoa, não quero ninguém mandando em mim, não quero ninguém, faço meus horários, e se limita. Tem muito potencial, não extrai isso eu vejo assim, acaba tava indo pra esse conversando rumo. também, sempre com um amigo, assim, eu gosto de conversar sempre com quem tem visão acima de mim, né, vamos falar assim, Sim. para realmente adquirir novos conhecimentos, pessoas mais velhas, por exemplo, tem mais tempo de mercado. E eu falo que a geração hoje é a geração do manter, né? Não do ter algo, não ter um compromisso, do que ter uma carreira. Mantenho o meu... Sei lá, vou falar assim, eu mantenho a minha internet, eu mantenho o meu carro alugado, eu mantenho o meu apartamento alugado, conseguir manter isso por mês, é o que eu preciso. Não tem esse negócio de crescimento, de querer evoluir. Se eu posso manter isso e ter a minha vida social, né? Vamos falar assim, é o que eu preciso. Sim. Para que eu vou me desfrutar mais disso? E essa é a minha dor, que é um desafio. Para todos nós. É um desafio. Mas assim, claro que eu busco fazer sempre o melhor. Para mim, eu trato os meus colaboradores de uma maneira diferente, comparando aos meus colegas de trabalho. Porque se eu fosse para ser aquela chefe, né, que fica em cima, nossa senhora, eu sou muito tranquila. Eu acredito muito no potencial deles, eu confio neles, então eu acredito que o sucesso da JK tem muito a ver com eles também, porque sem eles a gente também não estaria onde estamos. Sim. Então eu sou muito grata a todos que trabalham conosco, Verdade. aos que já passaram também, porque fizeram parte, e é isso. E o que a Karina falou é verdade. Nas nossas reuniões que a gente tem semanal, às vezes eu pego no pé mais de uma colaboradora ou outro, tal, assim, aí a pessoa, nossa, mas por que você pegou no meu pé hoje? Fica, porque eu sei que você pode dar mais. E você não tá dando. Mas como você sabe disso? Eu falei assim, porque eu já vi você desempenhar esse papel. E aí é uma fase que você não tá conseguindo encarar ela, mas você já pode. É que nem um treinador. Eu me vejo assim, às vezes como líder, como gestor, eu me coloco muito nessa função de um treinador, assim, por exemplo, até ouvi um podcast do Bernardinho, eu acho que isso me fez mais acreditar nisso. Além de treinador, mas um cara que está dando bastante palestra aí, está enaltecendo os líderes, dando mais função disso. É você poder explorar o que o cara pode de melhor. Se ele tem aquela dificuldade, mas isso eu tenho essa dificuldade. Então, é nisso que você tem que treinar. Então, começa a treinar. Treinar. Então, treinar 1, treinar 2, treinar 3. 2 horas por dia não tá bom? Treina 3 horas. Faz um pouquinho a mais, entendeu? E esse um pouquinho a mais as pessoas não querem fazer. Verdade. Entendeu? E aí você, por exemplo, que nem eu falo dos vendedores, a gente tem indicadores do time de venda. Não somente. Esses indicadores eu consigo saber aonde que... É que nem eu falo para os vendedores, é que nem uma academia. Uhum. Você gosta de malhar braço, peito, e esquece das pernas. Então vamos malhar as pernas. Então tá esse produto que você não tá malhando. Vamos ver que é onde está o conhecimento dele. Legal. E é isso para outras coisas também. Pri, o que a gente fala? Olha, eu queria ter mais horas aqui pra gente também, poder... tá bacana, viu? Tem Esse podcast muita também história, bacana. tem muita história. Esse podcast até para mim também tá sendo diferenciado, viu? Então eu quero que você aproveite esse momento, deixe uma mensagem para as pessoas
que conselhos que você daria para os casais que empreendem juntos e até os que não empreendem juntos, né? Mas que têm os desafios. Tem um sonho também de tentar, né? Sim, e tem os desafios também nas suas próprias casas, né? Qual conselho você daria para essas pessoas para dar certo? Bom, para os casais, eu vejo que, primeiramente, colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus, tudo vem por acréscimo. E colocar Deus, como você mesmo falou, eu quero praticar, não só falar, né? Uhum. A gente ouviu os valores que Deus deixou pra gente, praticar eles, buscar pelo menos, não são todos, né? É difícil a gente praticar tudo que Deus fez, somos humanos, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas boa parte deles já vão melhorar o seu desempenho, o seu envolvimento, o seu relacionamento, a sua comunicação com o seu cônjuge. Isso é o mais importante. E a segunda coisa é tentar. Tá com dúvida, não sei se vai dar certo, tem essa dificuldade, tente pelo menos. Não, você já tem. Veja o risco, planeje os riscos, né? Vamos falar assim, que pode ocorrer. É um período, mas tente. Se você não tentar, você não vai saber se deu certo ou não. E eu confesso que eu fiquei com medo, viu? De não ter dado certo. Ele falou aqui agora, eu lembrei disso. Porque eu jamais queria decepcionar o meu pai, né? Porque querendo ou não, tudo aconteceu através dele. E também não queria decepcionar o Júlio, porque, gente, eu acho que a mulher, a gente carrega uma responsabilidade, né? Muito grande. A carga mental, né? Então, era um dos medos. Mas, graças a Deus, estamos aí, 10 anos. E assim, e outra coisa é você instituir um propósito. Quando você tem um propósito, primeiramente, o casal a Deus, vamos falar assim, depois a sua esposa, e aí depois o seu trabalho, né? Vamos falar assim. O propósito do seu trabalho, até falei um pouquinho para vocês, rapidamente, o propósito da JK é realmente levar acessibilidade e conectividade. É um pouco do logo da nossa empresa, né? Que é isso, um monte de pontinhos, né? Fazendo conexão e a gente atingindo uma forma global. E pouco sabe, mas JK não tem nada a ver com Júlio e Karina, vamos falar assim, que na verdade nada mais que é uma metáfora aí, não é uma metáfora, mas uma reflexão, o presidente do Brasil foi Juscelino Kubitschek, no qual ele criou caminhos e acesso caminhos e acessos à produção, o escoamento da produção do Brasil aos portos que o Brasil tinha. Então ele criou rodovias, acessibilidade, para que isso pudesse tornar o Brasil de 50 anos em 5, que é uma frase muito falada na parte dele. E é isso que eu quero fazer, estourar essa bolha, vamos falar assim, na menor velocidade possível, mas realmente com pessoas, empresas que realmente querem fazer diferença. Que legal. Entendeu? Júlio, você que já é do comercial, então já deixa suas redes sociais aí para os nossos seguidores aqui, já deixa sua mensagem final. Pessoal, segue nós, a gente nas redes sociais, eu tô lá tentando trazer conteúdo, informação, não só falando de produtos, né, mas conteúdo do nosso dia a dia. Nossas redes sociais é JK Vidros Distribuidora, né? Arroba JK Vidros Distribuidora. Estamos lá em São José dos Campos. Se você é daqui de São Paulo, nós atendemos. Não tem... eu falo que a JK é a solução completa. Porque hoje nós temos uma estratégia, uma forma de chegar até você. Não importa onde você esteja. Pode deixar que a gente vai ter o carinho em servir, como falei do capacete, buscar atender seus projetos e trazer soluções da nossa área do vidro, da construção civil. Que história. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É uma honra ter vocês conosco aqui. E, Pri, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, FTP Contábil e Cristal Bela, mais uma vez. A gente chegou até aqui. E logo vamos ter nosso evento também, vocês estão convidados. Obrigado. Aí, um evento de alta performance. Presencial. Justamente para elevar o empreendedorismo, que a gente precisa se desafiar, precisa aí destravar coisas maiores, isso está muito relacionado à nossa performance. E vocês em breve vão ser convidados para esse evento. Que legal. Obrigado. O evento de aniversário do nosso podcast. Olha só, que legal. Parabéns. E vocês também estão de parabéns, meninos. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu vejo assim que podcast é algo, não é só fazer, mas
tem que ter perseverança, tem que perdurar, tem que buscar patrocinadores também. Sim. De alguma forma, se puder também contar com a gente também, de alguma forma, depois a gente conversa. Com Legal. certeza. Falar assim. E eu vejo assim que tudo é uma questão assim de propósito. Sim. Não tem não projeto que desistam. dure sem Com o propósito de certeza. vocês. Eu até falo para vocês mesmo, não tem projeto, não tem empresa que dure, porque no momento da dificuldade, vocês vão falar assim, qual que foi o nosso propósito? A pessoa que abre a empresa para ganhar dinheiro, ela está errada. Desculpa, amigo. Nos dias de hoje, se você quer ganhar dinheiro, é uma consequência do seu propósito. Se você tem um propósito hoje, porque no momento de dificuldade, quando a gente não tiver dinheiro, você vai levar o seu propósito. E aí você vai falar, não, eu preciso de novo me escaldar de novo, me personalizar de novo, me profissionalizar de novo, para que eu possa, no momento específico, retribuir o dinheiro. Uau. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Gold Mindcast que transforma a sua mente em mente de ouro. Até o próximo episódio.